Estamos começando mais um Vineyard Talks, hoje à noite, e nós vamos falar a respeito de relacionamentos. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. E à medida que for chegando, dá um alôzinho aí para a gente, vamos nos cumprimentar, né? Vamos começar direito. Então, sejam muito bem-vindos. Vineyard Talks é uma iniciativa da Vineyard Piratininga. São conversas a respeito de temas relevantes na nossa caminhada cristã. E nessa série nós estamos fazendo conversas com a psicóloga Tonina Miraglia, falando sobre questões relacionadas à pandemia. Esse é o 7º e último encontro. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, dona Beth Garcia. Dona Beth Garcia, sempre muito gentil. Seus comentários, um encontro especial com duas feras. Olha lá, obrigado, dona Beth. A Tonina é fera mesmo, virtual, é claro, mas muito real. Que coisa boa, aprender não ocupa lugar e ajuda muito a gente. Que bom que está sendo útil, ficamos felizes por isso. Boa noite, Lincoln Murbach, seja bem-vindo. Você que está chegando aí, dê o seu alô também para nós nos cumprimentarmos e começarmos com o pé direito. Seja bem-vinda, Aline Balbino, que bom tê-la conosco. Nós estamos então no nosso 7º encontro, e falando sobre temas relacionados com a pandemia. Nós já falamos sobre ansiedade, luto, depressão, doenças, solidão e ira. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Todos esses talks estão disponíveis no canal do YouTube da Vineyard Piratininga. Nós temos uma playlist lá, Vineyard Talks, então você pode ter acesso a todas as outras conversas, foram excelentes, né? Tonina arrebentou em todas elas aí, e é um conteúdo muito bom, que tem sido útil para muita gente. Nós temos recebido vários feedbacks, então nós temos sempre um bom grupo de pessoas aqui conosco, ao vivo, fazendo perguntas, interagindo, e depois esse link viaja aí durante a semana e é encaminhado para várias pessoas. Outras pessoas não podem estar conosco ao vivo e assistem no outro dia, e tem sido uma experiência muito positiva mesmo, valeu demais, e várias pessoas têm testemunhado, então, para a gente da importância disso para elas, o que é uma alegria para a gente, uma honra poder servir as pessoas dessa forma. Sejam bem-vindos, bem-vinda Sandra Grego, Miriam Abdala, Lúcia Rodrigues e Daniele Lossano. Sejam bem-vindas, que bom tê-las conosco também. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos, de forma geral, né? Porque são tantos relacionamentos na nossa vida, né? Nós vamos falar sobre princípios gerais e importantes a respeito deles. E no último domingo, esse também foi o nosso tema na Vineyard Piratininga, dentro dessa série Fé, Esperança e Amor. A série tem sido uma ótima experiência também, além da pregação e além dessa conversa de quinta-feira. Nós fizemos workshops às segundas-feiras, fizemos 2, um sobre finanças com o Bruno Camargo, também está aí no nosso canal do YouTube, os 4 episódios, conteúdo prático, muito inteligente, muito interessante. São quatro episódios de 30 minutos, um conteúdo relativamente curto, mas muito rico. Aí temos também um workshop sobre casamento, esse fui eu que dei, e nós terminamos agora nessa próxima segunda.
também, o conteúdo também está disponível lá no nosso canal. São quatro episódios, o primeiro focando mais na questão do propósito de Deus para o casamento e sobre a definição de amor do ponto de vista bíblico e as linguagens do amor. O segundo falando sobre comunicação, acho que é isso. O segundo falando sobre comunicação. E o terceiro falando sobre, qualquer tema, sexo, dinheiro e poder. Foi o último. Terceiro. E agora o quarto é na segunda-feira, mas é surpresa, deixa para segunda-feira. E nós estamos distribuindo cestas básicas para 30 famílias, atendendo elas, além da cesta, com outros recursos, a doação, né, da comunidade, das pessoas foi muito generosa, então a gente está podendo ir além das cestas básicas, atender outras necessidades também. Temos feito aconselhamentos, temos um plantão de oração, muita gente enviando pedidos de oração e os nossos grupos pequenos estão refletindo, discutindo, orando a respeito desses temas. Enfim, tem sido uma muito boa. E no último domingo, falando sobre relacionamentos, estou falando isso aqui enquanto o pessoal está chegando, é uma introdução também, né, para quem está por fora do que está acontecendo. Mas no domingo, falando sobre relacionamentos, eu destaquei que a Bíblia fala muito sobre relacionamentos e sobre os problemas de relacionamento que aconteceram ali, fala sobre várias histórias no Velho Testamento. Nós temos o livro de Provérbios cheio de orientação a respeito de como lidar com pessoas. No Novo Testamento também várias questões relacionais e crises doutrinárias e ministeriais, relacionamento, desunião. Paulo ensinando muito sobre isso. Mas Jesus é anunciado como o príncipe da paz. Então, esse conceito de paz nos relacionamentos é importante, tanto nos escritos de Paulo, quanto nos ensinos de Jesus, ali no Sermão do Monte, em particular. Então, é algo que tem muito conteúdo nas escrituras, falando sobre a nossa determinação, nosso esforço e a habilidade que nós temos que desenvolver para isso, né? Então, relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. E aí o texto falava sobre a regra de ouro, né? Nós fazermos para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Essa orientação positiva de Jesus, de nós irmos na direção das pessoas. Mas, se você ainda não viu, dá uma olhada, o link para a pregação de domingo está na descrição desse vídeo aqui, dessa transmissão. Quem mais que está chegando? Que daqui a pouco eu vou chamar a Tonina. Onde é que eu parei aqui? Vamos lá, tá. Fernanda Cavalari, Deise Murbach, Elaine Pérez, Luciana Pegoraro, Bianca Miraglia, sejam todas, né? São todas aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Faltam um minutinho aqui e eu vou já chamar a Tonina, lembrando que essa é a última, a última noite, é o último Vineyard Talks dessa série. Essa é a 7ª semana. Todos os outros, as outras 6 anteriores, e depois essa também, estarão todos lá na nossa playlist do YouTube, Vineyard Talks. Você pode acessar todos os outros temas lá: ansiedade, luto, depressão, doenças, solidão e ira. E hoje o nosso assunto é relacionamentos. Então, seja bem-vinda, Adriane Trindade. Seja bem-vinda, Luciana Sanches. Vamos lá. Deixa eu chamar a Tonina aqui, nós vamos iniciar, então. Tonina, boa noite. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Eu acho que está sem áudio aí agora. O microfone está desligado. Agora sim. Boa noite, Milton. Boa noite. Seja bem-vinda.
Obrigada, obrigada. Tonina, esse é o último, Tonina. Assim, Pois dessa série. Não, não pensa que você vai ficar livre, não. Essa é dessa série aqui. Vamos ver se que as pessoas falam, né? Se as É, pessoas quiserem, a gente volta. não é? Vamos ver, né? A razão, eu digo sempre isso, a razão de estarmos aqui é que eles estejam aí, né? É claro, é claro, é claro. A E gente tem volta, estado, é né? só chamar. Tem estado, né? Tem estado tanto aqui ao vivo com a gente, quanto também durante a semana em outros horários, né? Sim, O sim. feedback Tem tem sido sido ótimo, graças uma a Deus. interação boa, né? Uma interação boa, né, Milton? Eu estava olhando aqui, são sete temas cabeludos, né, Tonina? Pois é, nem diga. Não é? Olha É. só, ansiedade, luto, depressão, doença, solidão, ira. Né? Então é muita coisa importante, né? Coisa relevante mesmo. Pois é, né? Para quem quer mudança, né, Milton? É um abrir de portas, né? Que às vezes, só esse momento já dá alguns insights importantes, né? Tem um amigo que assistiu os últimos dois e ele pegou e falou: Meu, fantástico, isso é uma terapia online, é uma terapia pela internet. Ele estava super animado com o conteúdo, fiquei super Que bom feliz, saber disso. Que não bom, é? que legal. Tonina, hoje o nosso tema então é relacionamentos. É um tema vastíssimo, né? É super amplo. E é óbvio que poderia concentrar em relacionamentos específicos, né? Mas o nosso tempo não permitiria também. Então a gente vai falar sobre relacionamentos de uma forma mais geral. E agora eu vou deixar essa pergunta para depois, tá? Falando eu quero ouvir você especificamente sobre isso, porque parece que em todos os outros talks o relacionamento saiu de algum jeito. Mas eu queria começar, então, com a seguinte questão. Provavelmente todos nós temos a nossa explicação, a nossa resposta para essa pergunta, mas eu quero ouvir a sua, né, do ponto de vista mais técnico, né, mais profissional. Por que os relacionamentos são tão importantes assim, Tonina? É como você falou, né? É um tema tão vasto, né? Tão geral. E, num primeiro momento, parece tão óbvio. E a gente tem até que pensar em como definir para não limitar, né? Mas relacionamentos são importantes porque pessoas são importantes, né, Milton? Se a gente pensar na contramão dessa afirmação, relacionamentos não são importantes, seria o mesmo que dizer que pessoas não são importantes. E nós sabemos que mesmo que alguns pensem que não são importantes, ou que os outros não são importantes, né? A importância do ser humano e de ser humano, ela continua inquestionável, né? Então, assim, nós fomos criados com os sentidos, né? O olhar, o ouvir, o sentir, o tocar. O propósito disso é que os sentidos sejam para o outro. Eles são nossos pontos de conexão. Assim, dentro da psicologia, nós consideramos uma tríade cognitiva que, assim, com todo respeito, né? Eu sei que o autor não precisa do meu comentário, mas nós acreditamos numa tríade que para mim faz todo sentido, porque tem uma base, né? Eu sou cristã, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então e tem uma base na palavra, né? Essa tríade, ela diz o seguinte, ela considera 3 padrões cognitivos. É a forma como o indivíduo se vê,
a forma como ele vê os outros e a forma como ele vê o futuro. E esse verbo, assim, como ele se vê, você pode escrever que dá o mesmo sentido, é se relaciona, né? Como ele se relaciona consigo, com o próximo, e como ele vê o futuro, né? A maneira como essa dinâmica acontece vai definir como essa pessoa pensa, sente e se comporta adequadamente ou não, para se conhecer, se desenvolver, ser bem-sucedida nessas outras duas áreas, né, que é como ela vê os outros e como ela vê o futuro. Os relacionamentos são a realidade que traz vida e dinâmica a tudo isso, porque senão isso fica uma coisa estática, né? É através do relacionamento que a gente vivencia esses três padrões, começando sempre por como eu me relaciono comigo. E como, né? Como eu me relaciono comigo. Lá no livro Celebrando a Disciplina, o Richard Foster afirma que nós somos especialistas em ruído, velocidade e multidão. E tudo isso coopera para que eu me distancie de mim, né? Eu preciso de silêncio para me ouvir, eu preciso de calma para me observar, e eu preciso de solitude para me conhecer, né? Nós conversamos um pouco sobre isso na live sobre a solidão. Às vezes, essa era de ruído, de multidão, de velocidade, tudo como um valor em si mesmo, é claro que há hora para tudo, né? Há tempo para tudo, mas eles não são valores em si mesmos, né? E, às vezes, por conta, a solitude é confundida com solidão. Às vezes, na solitude, a pessoa não aguenta ficar consigo. Então, infelizmente, os valores cultivados hoje são valores que nos levam a distanciar-nos de nós. Pior que o distanciamento social, que tanta gente está sofrendo, né? É a gente se distanciar de si. E essa é a marca da nossa era, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso, reverter esse processo para termos um bom relacionamento conosco e, a partir daí, conseguirmos nos relacionar com o outro, né? Amar o outro como a mim mesmo, né? É muito consistente com a Bíblia, né? Com o que a palavra de Deus fala. Às vezes, quando a gente fala amar a mim mesmo, parece uma coisa egoísta, né? Não, é no sentido de você se relacionar com você mesmo, se conhecer, se aperfeiçoar, né? Tentar ser uma pessoa melhor, mais para os outros, né? Aliás, é até isso, né? Mais para os outros e menos para si. Né? E vai interferir na forma como me relaciono com os outros, né? Esse relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Interessante esse mandamento, né? Das escrituras, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do futuro, né? De propósito, de olhar, de destino, né? E depois ama o próximo como você ama a você mesmo, né? Cria essa mesma dinâmica que você falou aí, do ponto de vista... o Criador sabe o que faz, né? Ele sabe, ele inspirou alguns cientistas, né? Não é? Outros inventaram por si e não está dando muito certo, mas... Agora, Tonina, relacionamentos, sim, são importantes e você aí ampliou para a gente aí a importância disso. Agora, ao mesmo tempo, relacionamentos são difíceis, né? Eu tinha um autor, numa das escolas que eu fiz da Jocum, acho que é Jim Sherman, que é um dos americanos lá, e ele fala o seguinte, que o problema da humanidade é um problema de relacionamento, ele é a raiz de todos os outros. Aí ele fala do distanciamento de Deus, do distanciamento das pessoas e das dificuldades. Olha a tríade de novo aí, né? Desses relacionamentos. Essa é a base do ensino dele lá sobre relacionamentos. Então, nós temos muitos problemas, muitas dificuldades e tal. Por quê
que é tão difícil, né? Por que nós encontramos tantas dificuldades nos relacionamentos? Você sabe que algumas pesquisas apontam que 50% dos casamentos hoje terminam em divórcio. 25% dos casais declaram que estão insatisfeitos. E os restantes, né, 15%, se dizem felizes no relacionamento em questão. Então, nós temos apenas 1/4 de pessoas que afirmam que estão muito satisfeitas no casamento. E casamento, né, eu acho muito difícil alguém se relacionar mal com todo mundo e se relacionar bem no casamento, né? Então, eu acho que a gente volta para o que é geral, né? Mas são diversos fatores, né, que cooperam, são muitos fatores que cooperam para os relacionamentos serem difíceis. Eu separei alguns, eu penso em alguns aqui, eu imagino alguns que podem, assim, ajudar, né, especialmente a quem nos ouve, né, a gente mesmo, para a gente lembrar disso sempre, e a quem nos ouve, né. Um aspecto é o grau de divergência. Porque, assim, o gosto diferente que afeta uma programação que seria comum para a convivência, por exemplo, assim, sejam amigos, seja quem for, né? Um gosta de sair, o outro gosta de estar em casa, né? O outro gosta de viajar, e o outro gosta de aproveitar as férias descansando e arrumando a casa. Né? Tem aquele também que não gosta de tirar férias, gosta de só ficar trabalhando. Tem o que gosta de praticar esporte, treinar, e o que prefere aproveitar o tempo maratonando série. Então, o que acontece? Qual que é o efeito disso? Vai faltar tempo junto, vai faltar assunto em comum. Um outro fator importante nos dias de hoje, Milton, é o estresse. O dia a dia acelerado coloca amigos, conhecidos, casais sob muita pressão. E o grau de tolerância fica raso. Tolerância zero. A expectativa que o outro tenha paciência e respeito vai crescendo. Se a tolerância está zerada para todo mundo, né? A expectativa não vai ser satisfeita, porque todo mundo está estressado, né? Nós sabemos que o estresse torna pessoas mais irritadas e menos tolerantes. Um outro fator que torna relacionamentos difíceis é o imediatismo. Como eu disse, a gente vive uma era em que a velocidade é um valor em si. A velocidade pode ser um valor. Você transporta o coração de um acidentado para um transplante, né? Assim, em minutos, num jato. Porém, nesse caso, ela é um valor, mas há casos em que não necessariamente ela é um valor. E nós estamos viciados na velocidade. É comida pronta, é roupa pronta, é casa pronta, é tudo pronto. E aí a pessoa vai naquele imediatismo, achando que o relacionamento está pronto. E, tem que esperar. Gravidez tem que esperar. A fruta brotar, a fruta nascer, florescer para a gente comer, tem que esperar. Não há o que apresse isso, né? E relacionamento está nessa lista. Relacionamento a gente constrói. E o imediatismo atropela esse processo, né? E nós vamos para o relacionamento achando que a pessoa tem que estar pronta, que tem que estar tudo pronto. E às vezes acontece uma coisa até pior, né? Porque na pressa de obter a intimidade, que deveria ser relacional, emocional, né? Na pressa de obter a intimidade, fica muito rápido também você partir para uma relação física que é íntima, porque isso é rápido e é fruto de imediatismo. E, às vezes, apressar esse processo de construir um relacionamento, indo imediatamente para prazer físico, impede que o relacionamento mais emocional, baseado em afinidade, se desenvolva.
porque você já teve o prazer. Então, aí a pressa do jovem é para ter o prazer de novo. Ninguém vai sentar para conversar e saber quais são seus planos para daqui 5 anos, né? Se você já chegou em intimidade. Então, o imediatismo, ele é assim, ele é corrosivo para relacionamentos, por conta de valores que nós temos hoje, semelhantes, né, à velocidade. Um outro fator é a falta de competência para convívio. Né? São habilidades mesmo, competências, desenvolvimento de respeito, cuidado, empatia. Né? As divergências, elas não precisam ser necessariamente motivo de briga. Né? E habilidade, comunicação, pode resolver quase tudo, se cada um priorizar a permanência do relacionamento. Apesar da dificuldade, eu reconheço o valor do relacionamento e eu quero investir na permanência desse relacionamento. Então, dessa maneira, eu acredito que a habilidade e a comunicação podem resolver quase que tudo, em condições dignas e favoráveis para todos, né? Ignorar o que é relevante para o outro, ou insistir no relacionamento nas condições que satisfaçam somente a mim ou a alguns, isso não é opção honesta e não é relacionamento saudável. Né? Utilitarismo é um outro fator que dificulta muito o relacionamento, porque às vezes o utilitarista cria uma expectativa no outro, e na medida em que ele atende às necessidades dele, né, ele sai do relacionamento. Né? Então, é uma coisa muito triste quando você não está com o outro por quem o outro é. Quem o outro é. Tem um filme, eu não me lembro o nome, talvez você se lembre quando eu falar, a esposa começou a sofrer de Alzheimer e foi para um residencial porque ela começou a ter muitos problemas ali na família e não ter o devido cuidado. Então, ela foi para um residencial e o marido ia todo dia lá. Você viu esse filme? Não, Tonina, não vi. O marido ia todo dia lá. E era difícil, porque ela não lembrava quem ele era. Às vezes, ela começava a gritar porque tinha um homem, assim, insistindo em estar com ela. Era terrível, né? E aí, um dia, a filha falou, pai, ela não sabe quem é você, por que você vai lá? Ele falou, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Né? É igual esses divórcios, assim, que a pessoa fala, não, eu divorciei porque eu não tenho mais o que crescer com ela. Parece bonito falar assim, né? Não tínhamos mais o que crescer. Não sei, né? A gente faz pelo outro por quem o outro é. Por quem o outro é, né, Milton? Não pelo que ele sabe, ou pelo que ele faz, ou pelo que ele tem, e eu vou poder compartilhar disso, né? A gente tem que se relacionar com o outro por quem o outro é, o ser humano do outro. Eu achei que você ia falar de um outro. Tem um filme com Adam Sandler que ele se passa no Havaí e ele conhece uma eu esqueci o nome da atriz, mas ela tem um problema de memória e todos os dias ela sai do zero. Aí todo dia tem que fazer aquela mesma rotina com ela e tudo mais, e é basicamente assim, como se ele tivesse que conquistá-la, né? Ele tinha que conquistá-la todos os dias, né? Saindo do zero. Esse aí é como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Esse é muito legal, né? Muito legal. O investimento. Ele não está com ela nem pelo que ela reconhece dele, porque ela não lembra. Né? Mas ele lembra, né? São coisas que estão um pouco fora de moda, né, Milton? Mas não fora da verdade, né? Tonina, assim, você estava falando, veio tá fora do nosso roteiro aqui, mas assim, tem aquele eu espero que eu não vá te complicar, mas assim... qualquer coisa eu falo que, nossa, caiu o meu sinal. Começa, desliga o negócio aí. Mas a gente tem essa máxima que fala assim, quando um não quer, dois não brigam. É essa máxima.
E ela se aplicaria em sentido reverso também, assim, não em relação à briga, mas a relacionamento, porque a gente está falando aqui, a maioria tem muitas questões pessoais, né, que interferem na forma como eu me relaciono com os outros, o meu estresse, o meu imediatismo, a minha falta de competência, né, e eventualmente as minhas idiosincrasias aí, né, as minhas preferências. Mas aí eu vou encontrar com uma outra pessoa que tem as suas. Então, assim, tem que haver esse interesse, essa reciprocidade, né? Porque às vezes tem muito interesse de uma parte e interesse nenhum da outra, e acaba que quando um não quer, dois não se relacionam também, né? Não tem jeito, né? Eu acho que quando um não quer, eu acho que é muito difícil você fazer sozinho, assim, e chegar a um resultado completo. Agora, sobre briga, é verdade, não é todo confronto que precisa ser briga, depende muito de como você fala, né? Depende, porque a gente pode falar quase que qualquer coisa, dependendo de como isso é colocado. E às vezes até uma coisa que nem seria razão, é só uma discordância, já vira briga por causa do tom de voz mais discutitivo, né? Eu acho que se tem um que não quer ir para frente, é difícil ir para frente, tá? Agora, se a questão é a briga, né, num relacionamento posto, se um sabe se calar e esperar um momento de conversar, porque percebe que o outro tá na cadeira do piti, lembra da cadeira do piti? O outro tá não tá numa boa hora, e não adianta você ficar argumentando, aliás, muita argumentação em relacionamento, eu, sinceramente, eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente tem que guardar a argumentação para outros momentos, sabe? Quando você chega num ponto mais difícil, é melhor você ser verdadeiro, sabe? Pontual, falar pouco, né? E o suficiente. É melhor, porque senão acaba virando uma coisa de convencimento, sabe? Você argumenta, aí isso é gatilho para o outro também contra-argumentar, fica aquela coisa comprida, né? Que o pessoal chama de DR, né? Discutir relação. É muito chato, né? É muito chato. Às vezes vale mais você falar assim, eu fiquei muito triste com isso. Uma coisa que eu acho que talvez a gente vai cair aqui numa das questões é que você falou, né? Essa objetividade também de saber o que é que está sentindo, né? De qual é a emoção que a pessoa está passando, as pessoas também não têm muita definição. Mas você estava falando, quando você listou esses pontos, eu estava pensando que os dias atuais, eles promovem exatamente essas coisas, né, Tonina? As divergências, o estresse, o imediatismo, o utilitarismo, e junta com a falta de competência que é comum. Então, nós vivemos um momento onde a comunicação nós temos muitos recursos de comunicação, nós temos muita conectividade, muita informação, muita oportunidade, né? Mas todos esses fatores aqui não colaboram. Eu vou acabar emendando, então, aqui com a questão. A gente está no 7º talk aqui, falando sobre relacionamento. Então, nós falamos sobre todos esses temas, né? Só repassando ansiedade, luto, depressão, doença, solidão e ira. Assim, eu arrisco dizer que em todos eles, de alguma forma, os relacionamentos estavam ali contribuindo, né, para as dificuldades. Então, a minha pergunta seria no sentido negativo aqui. Seria correto dizer, Tonina, que relacionamentos saudáveis são preventivos para todas essas outras questões que as nossas dificuldades de relacionamento acabam potencializando todas essas outras lutas, né, dificuldades que a gente enfrenta.
Faz sentido a pergunta? Faz sentido, porque o relacionamento saudável, ele vem de uma pessoa saudável. Quando uma pessoa não está... Quando eu falo saudável, eu não estou falando nada fora do que a gente pode atingir, eu não estou falando de perfeito, né? Eu estou falando saudável no sentido, assim, da melhor performance possível. É muito difícil uma pessoa que não está bem amar bem, né? Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa doente, quando a pessoa adoece, o amor adoece, né? Porque a gente ama como a gente está, como a gente, né, se encontra. Então, eu diria assim que é muito, muito, muito válido você procurar seu melhor desempenho mental, emocional, físico, para que você tenha relacionamentos saudáveis, porque isso é uma prevenção primária, para que a doença, ela talvez nem apareça, né? Agora, se ela aparecer, ainda vale a prevenção secundária. Volte para os seus relacionamentos. Quando uma pessoa trata transtorno de ansiedade, que a gente vai avaliar, né, o que se passa dentro dela, a gente chega em relacionamento. Quando chega um transtorno de depressão, vai avaliar o que a pessoa pensa para o medo disparar e ela acabar naquele ciclo, né? No fim, é uma questão de relacionamento, né? Então, o amor adoece. Quando a pessoa adoece, ela ama com um amor adoecido, um amor distorcido, né? Baseado nas percepções distorcidas dela. Por isso que eu sou super a favor de terapia de casal, terapia familiar, tem até um tipo de terapia que é basicamente para a família, né? Mas, assim, da mesma forma, eu creio que alguém que está bem, alguém que fica bem, que procura estar bem, que admita seus problemas e busque ajuda para resolver seus problemas, essa pessoa, ela vai se relacionar bem, né? Ela vai se relacionar bem. É como um discipulado, né? Se eu estou bem, né, Milton? Se eu estou bem, eu vou ser uma boa influência. Por isso que é importante isso de andar junto e tudo, né? Cada um, o indivíduo precisa estar capacitado para ele ser a influência necessária e ajudar os outros. E em relacionamento é a mesma coisa, porque senão a pessoa com déficit, ela vai ficar buscando na outra o que ela não tem. E mesmo que ela encontre na outra o que ela não tem, nunca vai ser dela, é da outra. Né? Então, às vezes até um bom guia é assim, aquilo que você busca nos outros, né? Veja se você tem. Se você não tiver, busque uma maneira de desenvolver em você. Se depois você vai somar com o outro, tudo bem, mas não vá pela metade para os relacionamentos, né? Não vá tentar resolver suas questões através de relacionamentos com pessoas, né, que são mais qualificadas. Isso aí acaba numa terceirização de culpa muito ruim, porque o relacionamento fica insatisfatório e você culpa o outro, porque aí o outro não te deu, entende? Aquilo que você viu e te interessou, o outro que não te deu, né? Então, eu acho que o relacionamento saudável, ele previne muita coisa. E para a gente ter relacionamento saudável, antes disso, como a gente já vem falando, né? Eu preciso estar saudável. Tonina, você usou uma expressão, acho que foi na última, o último foi sobre ira, né? Você usou essa expressão, ficou na minha cabeça aqui. Psicoeducação, eu achei muito legal. Eu vou começar a usar, inclusive. Tudo quanto é coisa que eu for falar, eu vou jogar psicoeducação no meio, que eu achei bonito. Mas assim, então, usando essa sua expressão, como é que nós podemos ser psicoeducados para relacionamentos
em geral, assim, princípios matadores, assim, eu sei que não tem fórmula, né? Não estou querendo dizer que tem fórmula, mas assim, como é que nós podemos, em linhas gerais, melhorar a nossa performance nos relacionamentos? Então, a psicoeducação é o que acontece na sessão, né? A gente detecta a dificuldade da pessoa e aí a gente apresenta o conteúdo da psicoeducação. Então, a pessoa traz uma queixa e a narrativa dela me leva a entender uma necessidade, então, quando ela termina de falar, eu apresento para ela aquela sessão de psicoeducação que eu creio que vai ser um recurso importante para ela lidar com a dificuldade, né? E todas as sessões de psicoeducação, a princípio, a gente fala em 12 sessões de psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental, né? A princípio, a gente fala de 12, mas elas se desdobram e depois, mesmo que a pessoa aprenda e ganhe uma certa habilidade, a gente caminha na prática desses recursos, né? Então, todas as sessões de psicoeducação favorecem relacionamento, todas, né? Mas, como nós falamos em comunicação, tem uma que se destaca entre todas, que é a sessão de psicoeducação sobre habilidade social. É um tema, né, que é a habilidade social, competência executiva. Dentro de habilidade social, tem um subtema chamado assertividade, que também, com a narrativa da pessoa, a gente percebe logo que está faltando assertividade. Vou ajudar aqui, vou ensinar. O ser humano sempre é muito mais do que a gente define. Ele é complexo e ele vai além, né? Por mais segurança que a gente tenha, porque estudou e tem prática, essa segurança não pode ser confundida com arrogância do sabe-tudo, né? O ser humano sempre é muito mais do que aquilo que a gente fala. Mas até onde Deus permitiu que a gente chegasse, eu acho que nós precisamos utilizar para viver melhor, né? Então, dentro desse tema, a comunicação humana, né, o comportamento é definido assim, como passivo, agressivo e assertivo. Ninguém nasce assertivo. O neném nasce berrando, morde a chupeta, morde a mãe, tira o brinquedo dele, ele grita, leva para o maternal, a outra criança chega perto, ele morde a criança. A assertividade é uma competência a ser desenvolvida, né? A ser desenvolvida. E para desenvolver, a gente tem que entender o que é um comportamento passivo. Passivo é aquela pessoa que não argumenta, que diz sim para todo mundo. É uma pessoa insegura, que tem medo de não ser amada, não ser aprovada, não ser aceita. Então, ela vai dizendo sim para todo mundo e ela termina amassada, né? A passividade é uma característica ruim, nós precisamos ficar com os olhos abertos, porque às vezes nós aprendemos a ser passivo dentro de casa, né? E eu vou te dar uma informação. Todo dependente químico que eu atendi na vida, que foi bastante, né? Eles tinham características muito fortes de passividade. Não conseguiram falar não para o traficante, né? Passividade não é desejável. E muitas vezes a gente aprende isso dentro de casa. A outra ponta é a agressividade, né? O agressivo é aquele que tem uma atitude opositiva. É aquele que, para ele, é muito mais fácil dizer não do que sim. Ele pode acabar dizendo sim, mas a primeira resposta dele é não. A postura dele, a atitude dele, às vezes não é nem a fala, mas é o olhar, assim, a questão facial, ele se opõe. Isso é muito ruim também. Essa pessoa acaba sozinha ou infeliz junto com o passivo, né? E os dois infelizes, né? É aquela pesquisa lá dos 25% que não consegue divorciar, não consegue ficar bem e confessa que é infeliz no casamento. A maioria de nós
combina esses dois comportamentos, passivo-agressivo. Passivo, num canal de autoridade, ele é passivo em relação ao chefe, ao supervisor, ao gerente, ao diretor, ao presidente, ao pastor, ao líder do grupo dele, passivo. Mas os que estão chegando, os que estão abaixo, ele é agressivo. Esse é o passivo-agressivo. Outra forma de ser passivo-agressivo é você ser passivo com os distantes e agressivo com os da casa. Passivo com aqueles que você quer conquistar e agressivo com aqueles que já têm um lugar tomado, né? Já fazem parte da sua vida e não vão sair, né? E uma outra forma de ser passivo-agressivo, eu estou falando bem rápido, é uma sessão, a gente vai 1 hora ou mais nisso, né? Mas uma outra forma de ser passivo-agressivo é em relação a uma linha de tempo, né? Não mais canal de autoridade ou distanciamento de relacionamento, mas em relação a uma linha de tempo, onde com a mesma pessoa você aguenta. Um dia você explode, ou com a pessoa, ou com você mesmo. Uhum. Você explode, né? Então, o que nós devemos desenvolver? Isso aí dá para aprender, é a assertividade. Assertividade. O que é ser assertivo? Tem base também no livro de Tiago, bastante. O que é ser assertivo? É você, primeiro de tudo, ser realista com o evento. O que está acontecendo aqui? Porque se eu sair supondo, eu também vou ter uma mega reação, e não é o caso, né? Então, assim, o que está acontecendo? Definir. Depois, a gente tem que também entender direito o que a gente pensa sobre aquilo, e precisa ser um pensamento baseado na realidade. Até que você se sinta bem, né, se sinta equilibrado, aí você vai organizar as melhores palavras, boas palavras, para você falar com a pessoa certa, não é fofoca, com a pessoa certa, numa boa hora, não uma hora que ela está nervosa, explodindo. Então, é assim, definir corretamente o evento, alinhar o meu pensamento, organizar meu pensamento, escolher as melhores palavras, falar diretamente com a pessoa, e numa boa hora, né? É você argumentar sobre as suas ideias, defender as suas opiniões, né? O seu direito, reticências, em amor, né? Você não pode garantir que o outro vai ficar bem. Pelo contrário, às vezes a sua calma e o seu argumento deixa o outro até mais irritado, porque ele também não está muito interessado em conversar, ele está interessado em que você enfie na sua cabeça o que ele quer, né? Então, às vezes ele até não fica bem, mas existem muitas publicações com a relação entre você ser assertivo e diminuir drasticamente níveis de ansiedade. Você ser assertivo e diminuir depressão, porque você expressa o que você pensa, né? Você expressa. E nem sempre a assertividade chega à expressão. Às vezes você só se organiza interiormente porque você entende que o outro não está disposto. Uma vez eu vi um livro chamado assim, Assertividade de Jesus. E eu comprei o livro. São de autores, assim, que são professores de pós-graduação, mestrado, e é uma publicação que é parte do trabalho deles, né? Então, na verdade, era uma coleção sobre assertividade e tinha livro de diversos personagens, né? Na verdade, Jesus estava entre esses personagens, né? Mas eu estava lendo o livro e teve um momento que eles disseram que em algumas situações Jesus foi passivo. E aí eu fui ler, fui refletir, fui ver o texto bíblico. E assim, com todo respeito aos autores, mas eu entendo que ele não foi passivo. Ele entendeu que não era o caso de muito falar, porque aquelas pessoas estavam enraizadas na opinião delas, e elas não iam mudar de ideia. Ou
ele já tinha falado antes. Uhum. E aí ia ser mais do mesmo. Isso foi uma coisa que ele fez. A mesma turma, a mesma coisa, ele foi no caminho que ele foi ensinando o que tinha que ensinar, né? Então, assim, ele não foi passivo, ele foi assertivo. Porque ali naquela hora eram poucas palavras. E ele não se submeteu por ser passivo, ele se submeteu ali porque era o que ele tinha a fazer, né? Mas a assertividade é uma competência extraordinária que, se as pessoas tivessem interesse em desenvolver, eu acho que muitos problemas de relacionamento seriam, assim, eliminados, os relacionamentos seriam mais saudáveis, porque é uma questão de comunicar, né, Milton? Comunicar. Então, eu acho que uma sessão de psicoeducação sobre assertividade, todo mundo devia fazer, sabe? Porque é muito bom. Nossa tendência é ser passivo-agressivo. Nossa tendência, nós todos. Eu fico pensando assim, cada um dos nossos toques aqui, você deixou algum conceito que para mim foi a cereja do bolo. Eu acho que esse aqui é a cereja de hoje. Porque essa atividade é acaba, eu posso estar enganado, mas acaba quase que respondendo a próxima pergunta que eu faria para você, que seria a questão de solução de conflitos. Isso que você falou é fantástico, né? A respeito dessa não passividade, não agressividade e assertividade. Você mencionou a Bíblia, né? Acho que é Efésios que fala para nós falarmos a verdade em amor, né? Esse é o equilíbrio aí. Olha, uma pessoa que tem assertividade, ela consegue confrontar e resolver muitos problemas. Isso no trabalho, nas organizações em geral, né? Às vezes fica aquela dificuldade de confronto, às vezes até demite o funcionário, né? Mas com assertividade você consegue confrontar com respeito, com educação, dando espaço para o outro também argumentar. Você consegue. Outra coisa que eu achei muito bacana disso aí, né? Assim, eu estou fazendo os meus highlights aqui, cada um teve o seu. Mas quem está conversando com você sou eu, então eu falo mesmo. Essa questão assim de que a assertividade ela é para fora, mas ela é para dentro também, né? Sim. Então, assim, eu tenho assertividade, a minha assertividade nas afirmações, na conversa, na comunicação, está baseada na assertividade interna, né? Que o processo começa comigo mesmo. Eu me acertei ali, né? Eu achei o fio da meada. E aí eu comunico isso. Agora, se o outro vai ouvir ou não, aí é relativo, mas é importante que eu tenha clareza, né, da situação, do problema, da verdade, da minha própria realidade, né? Nossa, muito bom isso. Puxa, excelente. Agora, sempre que possível, né, a gente deve tentar comunicar de alguma maneira, né? Sendo possível, a gente deve tentar comunicar, porque às vezes o outro não adere, não muda e tal, mas às vezes também pode afetar positivamente, né? Então, na medida do possível, a gente deve comunicar. Agora, se não for possível, tem gente que escreve, Milton, e depois joga fora, e fica melhor. Fica melhor, é. O que você precisa é definir o que está acontecendo. Muito bom, excelente. Torina, vamos ver se tem perguntas do pessoal aqui ou não? Vamos a gente ver. Embalou aqui na nossa conversa boa, meu. Vamos lá, vamos ver aqui. Acho que tem algumas coisas aqui, ó. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Terapia abençoada, tal. Tá uma pergunta aqui da Luciana. Sugestões para construirmos conexões verdadeiras, saudáveis com as pessoas. O que realmente é importante para nós construirmos conexões verdadeiras e saudáveis com as pessoas? Eu creio que isso vai de você, né? Se aproximar do outro por quem o outro é, independentemente dele ser pobre, rico, bonito, feio,
inteligente, não tanto, culto, não tanto, cantar bem, cantar mal, falar bem, falar mal. Isso aí pode ser interessante em outras perspectivas, né? Mas o relacionamento saudável, assim, que a gente considera amizades, né? A gente deve se aproximar do outro por quem o outro é, né? Por quem o outro é. E como que foi o final da pergunta dela? O que realmente é importante e necessário. Como construir conexões verdadeiras, né, saudáveis, e o que realmente é importante e necessário. Eu acho que importante e necessário, querida, é honestidade, honestidade de propósito, né? Honestidade, transparência e assertividade. Assertividade. Né? Uma boa comunicação. É claro que tem um momento que eu preciso de alguém que faça uma coisa bem. E eu posso ter um relacionamento amigável com essa pessoa, eu não preciso ser secarrona com ela, né? Mas eu não posso deixar essa pessoa pensar que ela é minha melhor amiga porque ela está fazendo uma coisa que eu preciso, entende? Então, eu posso me aproximar em diversas dimensões de relacionamento, mas quando é baseado num tipo porque nós falamos sobre utilitarismo, né? Então, assim, não é utilitarismo eu me aproximar de uma pessoa que tem algo que eu preciso, e eu sou clara com ela que eu preciso daquilo, ela faz aquilo por mim, a relação é amigável e depois a gente segue, oi, tudo bem, como é que você tá? Ótimo, mas aquele relacionamento que é mais próximo e saudável precisa se basear em quem a pessoa é, e isso precisa ter honestidade, transparência e boa comunicação. Né? Eu acho que as outras coisas, né, ou assim, dentro de honestidade e transparência, a gente considera respeito, né? Então, eu acho que as outras coisas todas vão acrescentando, sabe? Vão acrescentando. Excelente. Muito bom. Olha, tem gente aqui que está falando quais são o nome do filme lá que você estava mencionando. A Daniele falou, deixa eu ver, o filme não seria Para Sempre Alice? É esse que você estava falando? Você não Para lembra? Sempre Alice também é um filme sobre Alzheimer, e é também uma história muito triste, porque é uma mulher inteligentíssima, uma professora universitária, e ela foi acometida de Alzheimer. E o marido dela, ao contrário, né? Ele não segurou a onda, ele foi embora. Quem ficou com ela foi uma filha. Porque é muito difícil você ver uma pessoa que era brilhante num palco, de repente, fazer xixi na calça, porque ela não lembra onde que é o banheiro da casa dela. Então, amar é uma coisa muito sublime, né? É muito sublime. Não, Para Sempre Alice é um outro filme. Esse da senhora que foi internada com Alzheimer, eu não sei, viu? Mas Olha, a Deide falou aqui, ó, Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão, A obrigada. história de Noah e Ellie, é isso? É Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. É um filme lindo, belíssimo, belíssimo. Fica a dica para quem quiser ver um bom filme aí sobre relações. Deixa eu ver aqui. A Aline Balbino, não tenho nem o que perguntar, só aula hoje, olha lá. Ai, que bom. Dona Beth, cá entre nós, tem gente muito difícil da gente relacionar, não é? Tem gente muito difícil de nós relacionarmos, É verdade. E nós provavelmente somos muito difíceis para outros se relacionarem. Eu ia falar isso. Gente também. Eu ia falar isso. Conforme a pessoa que se aproxima e conforme a proposta que ela tem, eu posso responder isso. Não, eu sou uma pessoa muito difícil. Não vai rolar. Beth, tem gente que é difícil. Tem gente que é difícil. Tem gente que é difícil, querida. Tem gente que é difícil. Mas, assim, o que fica para nós?
para a gente, o que fica é assim, é nos esforçarmos para sermos pessoas mais fáceis e mais leves, né? Nos esforçarmos para que, na medida do possível, o outro tenha algum prazer na nossa companhia, né? Então, mais uma vez, eu vou lembrar da assertividade, saber quando falar, saber quando calar, porque o quanto eu sei, como é difícil conviver com o difícil, eu preciso fazer o possível para não estar nessa categoria, não estar nessa categoria, né? Eu sempre volto para o trabalho comigo mesma, né? Sempre volto para o trabalho comigo mesma. Eu não quero ser uma pessoa difícil. Não sei quantos me conhecem, não sei quantos conhecem minha vida, mas eu tenho um genro que é americano, né? E eu fiquei muito feliz, porque um amigo meu veio me contar, que falou assim, oi, Brad, o que é a Tonina? Como é que tá com a Tonina? Ele falou, a Tonina é um bom sogra. Eu fiquei tão feliz. Ela é um bom sogra. É bom, Eu fiquei, sogra. puxa vida, né? Acho que eu tô certa de falar pouco e interferir pouco. Acho que eu tô certa, tá dando certo. Tonina, assertividade não tem a ver com fazer a coisa certa ou não. Uma afirmação aqui da dona Beth, é isso mesmo? Não, não é. Às vezes a gente fala assim, né? Ser assertivo, fazer o certo. É claro que quem é assertivo está fazendo o certo, né? Mas o certo é mais um substantivo que a gente usa no dia a dia, né? Da escolha do certo e do errado. Ser assertivo é um pouco mais complexo, porque supõe uma reconstrução da nossa própria percepção. Porque às vezes a pessoa tem certeza que ela está. Olha, uma vez uma senhora, ela assistiu uma aula minha, e aí ela falou assim, Torina, eu tive uma professora que eu tinha certeza que ela era assertiva. Depois que eu te ouvi, eu descobri que ela é muito agressiva. Então, assim, né? Às vezes a pessoa acha, né? Ela acha que está fazendo certo, entende? Ela acha. Mas o ser assertivo começa com uma profunda reflexão acerca da própria percepção, né? Quais são as palavras que eu preciso usar aqui? Às vezes, com o Milton, eu posso usar uma determinada palavra, já com uma outra pessoa, eu não posso. Né? Então, não é só sobre mim e o que eu acho certo ou o que eu acho errado. Eu tenho que considerar o outro. Quais são as melhores palavras que eu preciso usar para lidar com isso aqui? Isso é um exercício diário, constante. Às vezes a gente pisa na bola, mas é para a vida toda. É para a vida toda, porque a nossa tendência é mesmo ser mais impulsivo, falar o que pensa. As mães adoram quando eu ensino assim, olha, mas ele me desafiou, eu falei, olha, quando ele te desafiar e você não souber o que fazer, você fala para ele, fala, eu não, nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou pensar e eu vou te avisar. E vai pensar, né? Aí elas adoram, porque não é porque eu não, primeiro, eu não sei tudo. Uhum. E segundo, eu não tenho obrigação de saber tudo. Então, às vezes a gente fala, olha, eu não estou pronto para levar essa conversa adiante, me desculpe. Não estou pronto, vou me aprontar e volto. Né? E assim, quando você falou sobre assertividade, na minha assertividade, eu posso manifestar a minha ignorância, a minha falta de conhecimento, algo errado, né? Mas eu estou sendo honesto, estou sendo sincero, né? Estou sendo assertivo a respeito do que realmente se passa aqui dentro. Não estou sendo passivo, né? A ponto de me omitir, não estou sendo agressivo de tentar impor para outro, mas eu estou sendo. Então, é uma oportunidade de eu ser corrigido também, de eu ser esclarecido, melhor informado e tudo mais. Mas a qualidade da comunicação é boa, né? Não é a respeito de a gente não está certo o tempo todo, né? A gente erra, a gente falha, quanta coisa, né, que no passado a gente bateu o pé, brigou porque era assim, tem que ser assim, só existe assim, não tem jeito de ser diferente. Hoje a gente olha para trás e fala, mas que ignorância minha, né? Quando eu olho, quanta coisa.
Então, assim, a assertividade está mais ligada com a qualidade da comunicação, né? Independente de estar certo ou errado, né? É isso mesmo? Eu acho que vai além de estar certo, né? Porque É, você tem que definir o que está acontecendo, você tem que saber com quem você está falando, né? É esse cuidado, né, que a gente tem que ter, que a gente precisa ter. E a maturidade traz isso para a gente também, né? A gente sabe que a gente não precisa ser bate-pronto para tudo, né? A gente não precisa mais ser pau para toda obra, não é verdade? é, Tem é. resposta para tudo. A gente precisa refletir para comunicar adequadamente. A comunicação adequada é aquela que não deixa dúvida. Se o outro não quis entender, é porque ele não quis entender. Porque a comunicação não deixou ponta sem nó, não deixou laço aberto, né? Eu comuniquei. É. E assim, uma realidade em relacionamentos gerais é que nós temos vários níveis de relacionamento também, né? Nós temos pessoas que os relacionamentos são superficiais mesmo, pelas circunstâncias, tem os conhecidos, tem os colegas, tem os amigos, tem os bons amigos, os melhores amigos, tem o amigo mais chegado que um irmão, né? Aí tem os relacionamentos familiares, enfim. Tem uma série de saber também determinar, né, a profundidade dos relacionamentos, a profundidade da comunicação, faz diferença, né? Eu lembro, eu comentei, eu falei sobre isso no workshop de casamento, assim, que uma coisa que me desafiou muito na Érica quando eu a conheci é que ela fazia 3 perguntas para mim sempre, assim, como foi seu dia? Depois, como é que qual a sua opinião a respeito disso? Terceira coisa, como você se sentiu a respeito disso? Meu, essas 3 perguntas eram desafiadoras demais para mim, mas é o que construía profundidade, né? E além dos fatos, ia para pensamentos, opiniões e sentimentos, né? Então era um relacionamento assim. Porém, existem relacionamentos onde a comunicação fica só mesmo no nível dos fatos, né? Ou no nível das opiniões, e não tem toda essa profundidade. Agora, investir nesses que merecem, que precisam da profundidade, sem assertividade, não vai, né? Não Não vai. anda. E a assertividade, ela é posta à prova quando nós, de alguma maneira, somos provocados, né? Quando somos desafiados. E aí, ou você vai engolir e depois vai acabar apresentando a fatura para outra pessoa, né? Descontando no outro. Uhum. Ou você vai reagir agressivamente. Então, fatos desafiadores, pessoas desafiadoras, como que você se porta, né? Como que você vai responder a isso? E aqui um comentário da Miriam, que eu acho que você tocou nesse ponto aí também, que assim, às vezes as pessoas confundem assertividade com ser rude, né? Com ser grosseiro, né? Na verdade, é agressividade e não Agressividade. assertividade. As pessoas confundem, né? Ah, mas por que Não, eu sou uma pessoa assertiva. Não, na verdade, você é uma pessoa grosseira. Sinto Faltou. muito. Sinto muito, mas a assertividade já traria a sua conversa para um outro nível, né? Traria para um Assim, nível mais palatável e mais é. relacional. O tímido precisa de treinamento de assertividade. O impulsivo que sofre, que reconhece, que se arrepende, precisa de treinamento de assertividade. Aquela pessoa que não sabe o que dizer, que tem o que dizer. E seria bom que os outros ouvissem, mas ela não sabe como dizer. É uma sessão bem legal. Muito bom. Tonina, nosso tempo foi-se, né? E valeu demais. Na verdade, ficaram várias cerejas aqui. Dessa vez ficou bonitinho, assim, ficou cheio de cerejinha. E que privilégio, que privilégio. Muita informação boa, relevante, importante, extremamente aplicável. Tenho certeza que está todo mundo aqui com a cabeça rodando com essas coisas. Eu, pelo menos, estou aqui com um monte de coisas na minha cabeça. Muito obrigado. Útil demais essa conversa e todas as outras.
né? A gente está encerrando hoje aqui. Muito obrigado. Eu espero que tenha sido uma boa experiência para você. Eu sei que para todo mundo foi, porque eu tenho recebido os feedbacks. Para mim foi enriquecedor. Eu espero que para você também tenha sido uma boa experiência. Foi muito bom, Milton. Muito obrigada. Foi bom mesmo. Eu também recebi feedbacks. Eu acho que assim, essa oportunidade de ter mais alcance, né, é uma das recompensas que a gente tem, né, tem aquelas perguntas, né, uma delas é o que o mundo precisa, né, então é muito bom quando a gente também consegue responder a essa, né, não limitando só uma categoria que pode vir a um consultório e tal. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade. Não escondo o pulo do gato. Eu só não faço mais porque a gente tem um prazo, né? Mas não escondo o pulo do gato. Ensino o que eu posso. E assim, muito obrigado por você ter dedicado essas 7 quintas-feiras, né? 7 noites aí. Eu sei que tem todo, além do seu tempo, né? Dedicado, ainda tem todos os recursos tecnológicos aí que a Bianca botou à disposição aí para agradece ela também pela técnica, né? Por tudo que ela pela monta ajuda aqui para dela. vocês não me verem numa escuridão, senão vocês vão me ver numa escuridão. Muito, muito obrigado mesmo. Eu muito feliz assim pelas conversas presenciais aqui, né, virtuais que nós tivemos ao vivo. E assim, feliz demais pelo catálogo de material que a gente está deixando lá também no canal do YouTube, né? Todo esse material à disposição. Eu me vejo assim, enviando pessoas para esses conteúdos. Aí, olha, numa conversa, fala o seguinte, assiste esse tal, que isso vai te ajudar, aquele outro. Como o amigo falou, é uma terapia que nós fizemos juntos aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. E aí, havendo outras oportunidades, com certeza nós vamos fazer novamente. Eu quero sempre contar com você. Muito obrigado mesmo. Só chamar, Newton. Eu que agradeço. Tá. E agradecemos aí a todos, né, que estiveram com a gente hoje, que estiveram com a gente todas as semanas. E vamos compartilhar esse conteúdo com pessoas que a gente acredita que possam ser beneficiadas por ele, né? Então, Deus abençoe a todos, Deus te abençoe, Tonina, muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê numa próxima. Até a próxima. Obrigada, Milton. Obrigada a Deus vocês abençoe. que nos assistiram. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.